Ludmilla e esse é o canal Relíquias Ocultas, com o nosso vídeo semanal, hoje tentando responder uma pergunta que foi feita para mim pelo Anderson, a respeito daquilo que eu disse semana passada, né? Comecei a falar uma breve introdução, comecei a dar, né, uma breve introdução ao Novo Testamento, e esse assunto é um assunto assim praticamente inesgotável. Tem perguntas infinitas e cada uma dessas perguntas suscita aí respostas, se é que se pode chamar de resposta, né? Porque um assunto como esse, recuado no tempo dessa forma, afinal de contas já vão aí 2000 anos, né? É muito difícil de dar assim uma resposta definitiva. Então assim a gente vai juntando alguns dados tirados daqui, tirado dali, tentando focar o máximo possível naquilo que foi perguntado, na dúvida principal, na pergunta que não quer calar, né? Para poder ver se chega em algum lugar assim um pouco mais, para pelo menos a gente ter a impressão que teve uma conversa mais concreta. Então, por causa disso, pelo assunto ser tão vasto, tão complexo, tão cheio de ramificações, né? Arqueológicas, históricas, linguísticas, teológicas, filosóficas, filológicas, eu resolvi fazer um roteirinho para eu não me perder. Então hoje eu estou com um roteiro para poder seguir e tem bastante coisa que eu queria falar e eu não gostaria de deixar assim pelo menos um mínimo de coisas sem dizer. Então eu pensei bastante sobre o que eu iria dizer, né? Minha tentativa de falar, né? O Anderson pediu, fala um pouco a respeito das motivações dos evangelistas. Então eu pensei, né? Reuni aqui umas anotações de algumas leituras que eu já fiz aí, né, sobre o assunto, principalmente da tradução do Novo Testamento do Frederico Lourenço, que eu recomendei na semana passada. Eu continuo colocando isso assim, se você tem interesse nesse assunto, coloque aí no topo da sua lista de compras. E eu também tenho outras anotações. Tem um autor americano que eu gosto bastante, um professor na Universidade da Carolina do Norte, ele se chama Bart Ehrman. Eu gosto muito dele, inclusive o Frederico também gosta, porque cita, né? Tem algumas citações na bibliografia do Novo Testamento, tem algumas obras do Bart Ehrman, e eu tentei focar, dar uma limitada aí mais ou menos nesses dois autores, porque eles são muito sóbrios. Eles colocam pra gente aquilo, né, que é a história, a arqueologia, os dados concretos, né, materiais, nos permitem dizer. Então, assim, como ponto de partida, né, fale um pouco sobre as motivações dos evangelistas. Bom, então, em primeiro lugar, né, que evangelistas? Quem são os evangelistas, né? Então, a gente não sabe. Se eu perguntar isso para você, quem são os evangelistas? O que você vai responder? Pense bem. Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Não, porque tem os evangelhos apócrifos. Não. Vamos ficar no famoso cânone do Novo Testamento, né? Vamos ficar aí nas coisas mais estabelecidas. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então começa daí o problema, porque esses evangelhos não foram escritos por essas pessoas chamadas Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses nomes, ou seja, esta autoria, ela foi atribuída posteriormente pela tradição. Ali nos primeiros anos da igreja primitiva, né, na segunda metade do século I, comecinho do século II, os seguidores de Cristo,
e as pessoas que ficaram famosas posteriormente por escreverem, já começarem a escrever, a ter uma produção literária mesmo a respeito do assunto, como por exemplo Justino Mártir, eles se referiam àqueles escritos como Memórias dos Apóstolos, mas eles não atribuíam nome, autoria, Memória do Apóstolo Mateus, Memória do Apóstolo João. Isso é uma coisa que foi crescendo conforme o tempo foi passando. Como é que isso começou? Por que é que isso começou? É assunto para um outro vídeo, provavelmente. Eu já li um pouco a respeito. É uma questão assim um pouco confusa, controversa. No limite, talvez a gente nunca saiba. Por que Mateus... pensa-se que Mateus tenha sido o discípulo, Mateus o coletor de impostos, certo? Porque este Mateus seja o autor do Evangelho segundo Mateus. Existem algumas teorias, mas são teorias. Então assim, ou porque a relação, né, causal direta entre aquele evangelho e o coletor de impostos que foi discípulo de Jesus, isso nós não temos. O mesmo acontece para Marcos, o mesmo acontece para Lucas e principalmente, né, para o misterioso, mais controverso, talvez mais fascinante dos 4 evangelhos, que seja o Evangelho de João. Então, assim, tem uma série de questões ali. Vamos pensar, né, em quem são os pais da igreja. Os pais da igreja são os apóstolos, né, o discípulo direto de Jesus, Pedro e Paulo. Né? Tanto é que lá em Roma, na Basílica de São Pedro, na frente da Basílica de São Pedro, temos as 2 estátuas, né? Estátua de Paulo e estátua de Pedro. Por quê? Duas estátuas grandes, né? Quem já esteve lá teve a oportunidade de ver. Se não teve, dá um Google aí, você vai ver, tá? 2 estátuas magníficas. Por quê? Porque eles são os pais da igreja. Então, assim, Marcos era, né, se é que é o Marcos que pensamos ser, ele era como um secretário de Pedro. E Lucas, se é Lucas, o Lucas que é mencionado posteriormente como médico, né? Até tem o famoso livro Médico de Homens e de Almas, porque se fala que Lucas era o querido médico, isso está dito lá em um livro do Novo Testamento. Então, se Lucas é o autor do Evangelho e o autor do livro de Atos, eles têm grande semelhança, se você for olhar lá como começam os 2 livros, você vai ver que eles são muito semelhantes. Lucas teria sido, se é que essa pessoa que pensamos ter sido, ele era companheiro de viagens de Paulo. Então aí os 4 evangelhos contemplariam, né, diversas vertentes, porque seria Mateus, o discípulo direto de Jesus Cristo, um judeu da Judéia, coletor de impostos, Marcos, secretário de Pedro, Lucas, companheiro de viagens de Paulo, e João, o discípulo amado. De novo, não há uma ligação direta entre o discípulo amado e este João. Nós não sabemos a pessoa que escreveu aquele evangelho, que foi atribuído a João. Nós sabemos da existência de um discípulo amado por conta deste evangelho. Agora, que o nome desse discípulo amado era João, nós não sabemos. Essa questão já suscitou discussões assim, infinitas, N livros. A questão joanina é uma questão que é um enigma, né? Então, assim, começa daí. A resposta começa nessa impossibilidade de identificarmos quem eram os evangelistas.